Bom dia a todos. Inicialmente eu queria registrar minha satisfação em poder participar desse evento, não é, do 13º Educontas. Eu sou testemunha do conselheiro Otávio Lessa. Ele é um entusiasta da Escola de Contas, né, da sua atuação pedagógica e no sentido sempre de propiciar uma capacitação dos gestores. A nossa relação do Ministério de Contas e o Tribunal, nesse aspecto, sempre foi de uma parceria voltada a esse escopo. Nós entendemos que a capacitação, a formação, né, o conhecimento, ele é uma via muito mais efetiva, muito mais eficaz do que aquela via punitiva, que deve existir, logicamente, faz parte do Tribunal de Contas. Então, inicialmente, eu queria saudar todos os conselheiros, todos aqui presentes, na pessoa do presidente do Tribunal de Contas, do conselheiro Otávio. Também queria registrar aqui a satisfação pelo convite que me foi formulado, né, pelo conselheiro Rodrigo Siqueira, que é egresso do Ministério de Contas, colega nosso, que hoje ocupa a vaga lá no colegiado, muito bem representando. Então, sintam-se todos bem saudados na pessoa do conselheiro Rodrigo. E também não poderia deixar de fazer o registro do diretor da Escola de Contas, Marçal, que também se empenhou para realizar esse evento. Eu vejo pelas divulgações, ontem eu também não pude estar aqui. Parece que quando o evento é na nossa casa, a gente tem mais dificuldade ainda de se desvencilhar de tantas atribuições que a gente tem. Então, quando a gente viaja e vocês estão aqui, vocês percebem isso, a dedicação ela pode ser um pouco mais integral. Então, infelizmente, realmente eu não tive como comparecer, levei falta também, mas eu vi nas redes sociais, vi as fotos, a beleza do evento, né, a riqueza das palestras. Vocês tiveram com o professor Luciano e com a professora Ana Carla, que são meus supervisores no pós-doutorado, né? A professora Ana Carla diretamente é um pós-doutorado em Smart Cities, em cidades inteligentes. Então a gente debate justamente a ideia das novas tecnologias. O conselheiro Edivaldo Pontes, que esteve aqui também pelo IRB, ele também é pós-doutorando, ele também faz parte desse grupo, e a gente debate, né, sempre essas questões relacionadas ao aperfeiçoamento do controle. O desafio hoje é falar um pouquinho dessas mudanças, dessas novidades, falar um pouquinho das novas tecnologias, do que representa a inovação, do que representa a LGPD, o governo digital, e relacionar isso com a realidade de vocês. Então, meu esforço aqui vai ser de talvez não apresentar uma palestra tão jurídica, digamos assim, né? Eu sou professor, venho da academia, então às vezes isso fica um pouco mais maçante, e tentar contextualizar de forma um pouco mais ampla. Eu preparei um material aqui para tentar enfrentar esse desafio. Vou ver se eu consigo me entender aqui com essa tecnologia, mas eu acredito que vai dar tudo certo, está dando certo. Então, basicamente, a primeira ideia que eu queria trazer para vocês... Opa! Agora... O verde, né? O branco, tá certo. Perfeito. E esse daqui? É só isso. Pessoal, né, a gente estuda, né, faz doutorado, pós-doutorado em novas tecnologias e na hora H a gente acaba se enrascando. Por que eu trago esse rapaz aqui, né, esse símbolo da inteligência, esse símbolo da tecnologia, né, o exterminador do futuro? Porque eu venho já há 15, 20 dias de 2 eventos que tratam de tecnologia. Eu estive em Cascavel, peguei uma frente fria lá, a cidade que já tem uma temperatura de 15 graus foi a 2. E a gente aqui de Maceió, vocês já viram como é o nosso clima. Estamos no inverno, né, Alagoinha? Depois eu estive em Porto Alegre e no sábado estava 30 graus. Quando eu cheguei no domingo veio uma outra frente fria, 10 graus. Então eu não tenho muita sorte para frente fria, né? Vocês observem que ela chega. Mas por que eu estou falando isso? Porque nesses eventos o tema central era tecnologia. Cascavel foi um seminário internacional, o professor Ferraioli, da Itália, falando de como a gente poderia regulamentar isso no âmbito internacional. Tivemos lá o professor Lênio, o professor Ingo, todos refletindo os impactos dessas novas tecnologias no direito. Lá em Porto Alegre estive no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, era um evento específico sobre o controle e as novas tecnologias, a aplicação da LGPD. E esse filme, ele retrata um pouco esse movimento. Primeiro, a ideia que eu quero trazer, será que a gente realmente precisa se preocupar tanto com essas novas tecnologias?
Isso é um novo modismo, todo mundo agora só fala de novas tecnologias, né? Só fala disso. Nesse momento o Marcel olha assim e pensa, ué, o Ricardo agora vai falar no evento das escolas de contas e novas tecnologias e dizer para a gente não se preocupar. Não, não é isso, é o contrário. Mas é importante essa reflexão. Será que essa preocupação toda se justifica? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente fala dessas novas tecnologias, a gente precisa temer realmente, será que há esse risco da inteligência artificial ela se tornar algo quase humano? A gente fala, né, do teste de Turing, que ele poderia representar ali uma máquina que emularia o comportamento humano, de forma que nesse teste o interlocutor não conseguiria saber se é um humano ou é uma máquina. Esse é um teste famoso que se trata quando se fala da inteligência artificial. Será que a gente vai alcançar isso? E em muitos momentos eu vejo algumas pessoas reticentes. Olha, eu não vejo como a inteligência artificial substitui meu trabalho é intelectual. Eu analiso, né, eu percebo as deixas verbais quando eu me comunico, né, a análise que eu faço, a decisão que eu produzo. Eu acredito que isso não vai chegar, isso talvez seja algo superestimado. Será que é assim mesmo? Será que essa inovação é algo que a gente está superestimando? E aí eu trago uma pequena história para vocês. A gente tem aqui, né, o Ernest Rutherford, ou Lord Rutherford. Ele é considerado o pai da física nuclear, físico, químico. Ele descobriu o próton, recebeu o Nobel em Química. E ele, no ano de 1933, em Leicester, em 11 de setembro, ele deu essa declaração num evento da Associação Britânica para o Avanço da Ciência. O que o Lord Rutherford disse? Ele disse o seguinte, que qualquer pessoa que busque uma fonte de energia na transformação dos átomos está falando bobagem. E essa declaração dele saiu no Times, foi publicada na época. Então, uma referência da ciência tinha deixado muito claro que seria uma bobagem imaginar que seria possível, a partir do átomo, gerar energia. E aí o que a gente observa? No dia seguinte, Leo Szilard, que era um físico húngaro, que estava na Inglaterra, já fugindo do nazismo que ascendia na Alemanha, em 1933, já chegava ao poder, então ele já foi para a Inglaterra para se resguardar. No dia seguinte ele toma seu café da manhã, lê o Times, lê essa notícia, né, que foi essa declaração do Lord Rutherford, e ele tem um insight enquanto faz uma caminhada. E nesse insight ele começa a imaginar a possibilidade de uma reação em cadeia induzida por nêutrons. O que a gente observa? Que aquela ideia de liberar a energia nuclear, que era um problema quase insolúvel na perspectiva do Lord Rutherford, ela já tinha sido resolvida em menos de 24 horas nesse insight que o Szilard teve. Ele requeriu já no mesmo ano uma patente. Em 1939 a França já concedeu a patente para que ele pudesse montar, né, ter os direitos e assim desenvolver um reator nuclear. E o resto da história a gente sabe o que aconteceu no final da Segunda Guerra, o que houve. Então a gente observa com isso que as inovações, elas muitas vezes nos surpreendem. A gente subestima que a tecnologia ela possa chegar a determinados caminhos. Esse é o retrato, né, da notícia do jornal. Percebam, né? Lá em Leicester, 11 de setembro, e aí o Lord Rutherford, né, questionado, ele fala, olha, seria muito pobre e ineficiente, né, um caminho de produzir energia, e qualquer um que observe uma fonte de poder pela transformação dos átomos estaria falando uma bobagem, qualquer um que imaginasse. Então a declaração dele, né, o Lord Rutherford e o seu colega, né, de pesquisa, o Leo Szilard, que achou a solução para o problema. Então, diante disso, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: essa passagem eu trouxe desse livro do Stuart Russell, que trata da tecnologia, da inteligência artificial, e a preocupação do autor nesse livro é justamente que o desenvolvimento da tecnologia, da inteligência, ele ocorra de uma maneira que o humano seja levado em consideração. Ele coloca já no começo do livro essa história para deixar bem claro que não adianta a gente apostar contra a tecnologia, imaginando que somos seres especiais e que essa tecnologia não vai conseguir anular o nosso comportamento ou substituir aquelas atividades até mais intelectuais. Isso daí pode acontecer. A gente hoje talvez imagine que esteja um pouco distante, mas talvez não esteja tão distante assim. Então, apostar contra a criatividade humana é algo temerário, em especial quando o nosso futuro está em jogo. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A gente está hoje num evento que trata das escolas de contas,
E isso realmente tem que ser levado a sério, não é um movimento exacerbado, mas é uma realidade que se impõe. E a pandemia, obviamente, ela apenas acelerou esse andamento, ela acelerou esses fatos. E a gente pode observar que essas mudanças, elas já começam a despontar. Eu sei que o professor Luciano, ele falou ontem um pouquinho do metaverso, né? E aí eu conversava um pouco antes com o Marçal sobre essa questão e essa possibilidade desse novo ambiente. Hoje talvez pareça estranho nós imaginarmos que o metaverso possa substituir esse momento. Na verdade, a gente estava conversando agora há pouco, olhando um no outro, eu sei que vocês acabam socializando nesses eventos. Eu mesmo, quando estive lá em Cascavel, em Porto Alegre, tive a oportunidade de conhecer novos professores. Se o evento fosse feito virtualmente ou até no metaverso hoje, esse contato não teria ocorrido, esse olho no olho. E isso daí acaba sendo algo, fazer o registro do nosso conselheiro, seria algo que não conseguiríamos, né, digamos assim, reproduzir. Mas e se a gente imaginar um metaverso em que essa relação ela seja possível de forma mais próxima? Tem um filme que é o Jogador Número 1, que ele reproduz isso, né? Uma vestimenta em que você se insere na realidade virtual de maneira plena, você sente, você vivencia. Então isso daí também é algo que pode acontecer, algo que está sendo sinalizado, e precisamos nos preparar para isso. A gente observa aí o Elon Musk, que queria comprar o Twitter, né? Acabou não comprando. Agora ele já promete para o final do ano, é uma notícia recente, que haja a automatização dos veículos, né? Já vender veículos automatizados. Já tivemos alguns incidentes, isso já vai sendo evoluído, mas eu não descarto que em menos de 5 anos a gente vai ter realmente esses veículos automatizados. A gente observa na China, volta e meia notícias, a gente às vezes tem algum receio para saber se a notícia é verdadeira ou não, mas houve uma divulgação, a utilização de robôs promotores, juízes, em tribunais, né, para trabalhar no processo penal. Os tribunais do Poder Judiciário já utilizam a inteligência artificial, há uma regulamentação do CNJ sobre isso. Os tribunais de contas também já têm várias iniciativas. Por enquanto, o uso da inteligência ele tem sido feito de maneira tranquila, digamos, né? Nós vamos trabalhar com dados, identificar irregularidades, isso passa pelo crivo humano, mas é só o começo. Isso pode evoluir, isso pode ir muito além do que a gente imagina. Então, a proposta aqui, nesse encontro, é falar dessas mudanças que virão sob 3 perspectivas. Eu quero falar um pouquinho da inovação, o que significa a inovação, o que ela representa, do marco jurídico da inovação. Eu quero falar um pouco de proteção de dados, porque isso é indissociável quando a gente fala da tecnologia. A gente compreender também que a LGPD ela se aplica aos tribunais de contas, e aí nós temos 2 vertentes. Os tribunais de contas eles poderão tratar da tecnologia tanto como da LGPD como indutores para que essa nova lei seja aplicada, como também como órgãos destinatários, né, dessa nova norma, que devem respeitar os seus ditames. E por fim falar um pouco da ideia do governo digital, relacionando um pouco com a atuação de vocês. Então a primeira ideia que eu queria trazer sobre a inovação, ela vem desse livro, né, Porque as Nações Fracassam, do Acemoglu e do Robinson. Então o que eles defendem, o que eles estabelecem? O papel central para o desenvolvimento de uma nação, na visão desses autores, é a instituição. Não seria a cultura, não seriam recursos naturais, lógico, tudo isso contribui. Registro do conselheiro Rodrigo Siqueira, presidente da escola, também fez o convite aqui presente. Então, vejam só, nesse livro ele diz o seguinte, que as instituições são fundamentais. Para que uma nação prospere, ela precisa ter instituições econômicas inclusivas. O que significa isso? Que ela permita aos agentes econômicos atuarem no mercado com incentivos que não limite, que não restringe esse acesso. Por exemplo, financiamento a baixo custo, permitir direitos de propriedade em relação aos inventos, às patentes, o registro no sistema judicial que também seja propício a isso. E isso dialoga com as instituições políticas que fomentem essas instituições econômicas, ou que permitam que essas instituições econômicas floresçam. E aí ele faz uma divisão entre instituições políticas que são extrativas, ou seja, que elas não permitem uma inclusão, uma inserção de toda a sociedade na economia, mas ela tem uma perspectiva mais de retirar e extrair, de acumular riqueza para pequenas elites e não para toda a sociedade, e aquelas instituições políticas inclusivas. Não vou fazer aqui todo um apanhado da obra, mas a ideia central que eu quero colocar é que o Estado tem um papel importante e relevante quando fala de inovação.
Muitas vezes a gente pensa que a inovação é algo da iniciativa privada, a gente pensa que a ideia de eficiência é algo que não pode ser associado ao serviço público, a gente imagina que a administração ela é burocrática, ela é engessada e que não seria possível a gente conseguir também inovar. Isso não é verdade, não é bem assim. A realidade nos mostra que o Estado ele sempre desenvolve um papel fundamental na inovação, no desenvolvimento econômico. Eu não estou aqui defendendo um Estado totalitário, abrangente, que vai direcionar a atuação da economia. Não, longe disso. E para demonstrar aqui o meu ponto de vista, eu trago talvez um dos maiores inventos que nós tivemos recentemente, a própria internet. Como é que surge a internet? Ela foi criada por empreendedores privados, né, com o objetivo de explorar economicamente? Não. Ela decorre de investimentos maciços do Departamento de Defesa americano, em conjunto com universidades. Então isso aqui demonstra que o Estado ele tem um papel relevante. E a gente está falando aqui num evento da Escola de Contas, ligada aos tribunais de contas, que exerce o papel de fiscalização da administração pública, que tem em seu poder informações amplas de todos os seus jurisdicionados, tem poderes, né, instrumentos dos tribunais importantes que podem conduzir o gestor a cumprir a legalidade, a cumprir com as suas obrigações, fazer avaliações também com relação a melhorias, né, as auditorias operacionais que a gente tanto debate, a possibilidade do aperfeiçoamento de políticas públicas. E isso sem querer invadir o âmbito de atuação dos gestores públicos, não é isso. Né? Há uma corrente, né, muito refratária ao controle, e que alega que o controle muitas vezes extrapola, que ele não deveria fazer esse tipo de análise, de avaliação. Para mim, isso é um contrassenso. Se historicamente os tribunais foram criticados por fazer um exame legalista, e aí vem a Constituição de 88, estabelece lá nos 70, que o tribunal faz um controle de legalidade, legitimidade e economicidade, como é que eles não vão colaborar por meio das auditorias operacionais para o aperfeiçoamento das políticas públicas? Isso não é ocupar o lugar do gestor, mas é colocar a sua expertise a serviço da administração pública, recomendando, sugerindo. E, obviamente, naqueles casos em que há violação à lei, aí sim, aplicar a determinação, assinar prazo para que corrija a legalidade e, eventualmente, até aplicar as sanções. Então, percebam, a inovação e o Estado, esse ambiente favorável à inovação, ele pode ser fomentado pelo poder público, ele pode ser fomentado pelas escolas de contas. Ainda mais em estados menores, como é o nosso caso, em que a gente tem uma carência muito grande de capacitação. Então, as escolas elas podem servir como hubs, né, de inovação, de disseminação do conhecimento. E isso pode ser muito importante nessa perspectiva. Então, falando ainda um pouco da inovação, eu trago as lições também de Schumpeter, que trata da teoria do desenvolvimento econômico. E o que ele diz em termos de inovação? Ele trata a inovação como algo que é inerente ao capitalismo. Né? Ele foca muito na visão, na ideia do empreendedor inovador, e ele traz aquele conceito conhecido da destruição criativa. Né? O que é a destruição criativa? Quando Gutenberg inventa a imprensa, e que aí há a possibilidade de se reproduzir o conhecimento de uma maneira muito mais rápida, o que a gente tinha anteriormente? Livros que eram redigidos à mão. E esse trabalho artesanal, logicamente, impedia, dificultava sobremaneira o desenvolvimento, a disseminação do conhecimento. A gente tem ali um rompimento com a imprensa, a partir do momento que você pode veicular a informação de maneira muito mais rápida, muito mais célere. Isso é uma mudança de paradigma. Certamente, aqueles que trabalhavam lá à mão perderam seus empregos e ficaram com a sua atividade reduzida. É toda uma reestruturação que ocorre, é uma destruição criativa. Isso a gente observa na história em vários movimentos. Se a gente for imaginar, há 30 anos talvez, a gente ia no shopping, né, lá na Fotofon, revelar os filmes, né, a fotografia de Portugal, né, das viagens que a gente faz lá, e aí pegava, não sabia se a foto tinha ficado boa ou não. E o que acontece? A tecnologia simplesmente ela acaba com essa indústria da fotografia em papel. A gente agora não utiliza o celular, fica aqui armazenando, e agora a gente paga cada vez mais para ter espaço para armazenar tanta foto. Ainda mais quem tem filho, né? Que aí não para de tirar foto, e aí a gente tem que cada vez aumentar o pacote, e não imprime nada, né? A não ser quando a escola pede, aí a gente imprime. Enfim, o que a gente observa é uma destruição criativa, em que ela vai modificar a forma atual, corrente econômica, e estabelece um novo paradigma. E isso aí faz com que a economia cresça. Novos empregos, renda, lucros extraordinários para esses inventores. Por isso esse ambiente ele tem que ser um ambiente favorável, ele tem que assegurar patente, assegurar aqueles que inventaram a possibilidade de extrair também o seu lucro em relação a isso. Tudo certo.
Ocorre que, com o passar do tempo, essas inovações, elas caem no uso comum. E aí a gente passa a observar, né, se a Apple trouxe lá o iPhone, a tecnologia, hoje temos vários celulares que reproduzem, alguns até que são quase que idênticos, né, que copiam a sua tecnologia quase que integralmente. Então a gente passa a observar que essa inovação, ela vai ter um efeito em um determinado momento. Em seguida, se não há uma nova inovação, a gente pode até imaginar uma recessão. Então ele desenvolve essa ideia de ciclos sucessivos de inovação, em que há, na verdade, uma necessidade do capitalismo, o próprio sistema exige essa inovação constante. Vocês já devem ter ouvido falar de um termo que é chamado de obsolescência programada. Tem até uma música do Engenheiros que fala sobre isso. E o que é obsolescência programada? Basicamente é você criar produtos com prazo de validade pré-estabelecido. Eu lembro, né, minha mãe, minha avó falavam, quando a gente comprava uma geladeira, ela durava 10 anos, não quebrava, parecia um tanque, né, de guerra, né, indestrutível. Hoje a gente compra com 2 anos, 3, ela já está ruim, já não está boa. Né, o meu celular aqui está todo, né, eu sou um resistente, né, eu sou um revolucionário, digamos assim, todo quebrado, mas 1 ano, 2, ele já começa a ficar mais lento. Mas espera aí, eu comprei esse aparelho, já está agora ficando lento, por quê? Tem um caso, né, das impressoras que foi descoberto que elas tinham um chip que depois de um determinado tempo, ela já não funcionava. Você tem que adquirir uma outra impressora, porque ela já tinha sido desenvolvida para essa finalidade. Então a gente observa que isso também é um problema. A própria economia, muitas vezes, em razão da inovação, ela tem alguns aspectos que não são tão positivos assim. Como ela necessita da inovação a todo instante para circular, ela às vezes quer provocar uma inovação que talvez não seja tão necessária. Então a gente tem que abrir os olhos para isso também. Nem toda inovação ela é positiva, nem toda inovação ela é favorável, ela também pode trazer alguns problemas. E aí a gente se pergunta, né, quais seriam os ciclos, né? O Schumpeter ele traz vários ciclos de inovação e aqui ele faz uma representação que também ilustra e deixa a gente perceber um pouco uma visão panorâmica. Então vejam, as primeiras ondas, elas duravam entre 60 e 50 anos. Diga assim, ondas grandes, né, de mudanças, né, tecnológicas, de grandes inovações. Então a gente verifica, né, a primeira onda, né, no final do século XVIII, ali, né, perto já da Revolução Francesa. Então a gente tem ali já o iluminismo bem sedimentado, podemos falar do surgimento do Estado liberal nesse contexto, né, 1789. Então essa primeira onda, ela já é uma primeira onda que já causa mudanças significativas na sociedade. E vejam que essas mudanças na sociedade, elas provocam mudanças também no ordenamento jurídico, né, na estrutura social. Então a gente vivia um momento anterior de um regime monárquico, absolutista, passa, a partir do marco histórico da Revolução Francesa, ao advento do Estado liberal, pautado na lei, a ideia de legalidade, e tudo isso nesse momento. Logo em seguida a gente tem uma outra segunda onda, 60 anos depois, em 1845, meados do século XIX. E aí essa terceira onda chega lá em 1900. O que a gente observa, né, no final do século XIX e começo do século XX? Esse modelo econômico e um Estado liberal focado na liberdade individual, ele começa a apresentar suas falhas. Concentração de renda, os trabalhadores, né, acabam se sentindo explorados, jornadas excessivas de trabalho, e aí a gente passa a ter a segunda fase, os direitos de segunda geração. Então, se na primeira geração a gente fala dos direitos de liberdade individual, a preocupação de afastar o Estado e permitir que eu tenha um espaço de atuação preservado, já nessa segunda etapa, em termos dos direitos, a preocupação é com a igualdade, com a isonomia. A Constituição do México, de Weimar, na Alemanha, traz os direitos sociais justamente nessa perspectiva. Então percebam, o direito ele reage também a essas transformações. A inovação muda a sociedade modificada ela exige mudanças, e essas mudanças vão repercutir no direito. E nos direitos fundamentais, inclusive. Então a gente observa outros ciclos. O que acontece? Agora, na última onda, ela já caiu para metade, 30 anos. Isso vai sendo reduzido cada vez mais. Então essas mudanças significativas, elas serão cada vez mais rápidas, impactarão a sociedade de maneira mais evidente, e a gente observa isso agora, quando fala da própria LGPD. A nossa Constituição não fala em proteção de dados, ou melhor, não falava. Mas mesmo assim o Supremo reconheceu esse direito fundamental. O que é isso? É uma reação. Temos o regulamento europeu, certo? Que acabou induzindo a nossa LGPD em 2018 a ser criada, mas isso é uma reação da sociedade frente às novas tecnologias.
Eu vou falar um pouquinho depois da LGPD, e a gente vai ver que na Alemanha, em 83, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, ao analisar a lei do censo, ele já defendia a existência de um direito à autodeterminação informativa. Então percebam que isso tudo impacta, e a gente precisa estar atento, e a Escola de Contas, mais do que qualquer um de nós, ela precisa estar ciente disso, porque essas mudanças vão modificar a forma como a própria escola atua. Então, esse registro com relação à inovação. E como eu falei, nem toda inovação é boa. A gente pode falar dessa destruição criativa, que de fato, no primeiro momento, ela gera uma ruptura, ela vai gerar um impacto naqueles que têm as suas colocações tradicionais, mas ela depois traz avanços que são bons para toda a coletividade. Então, o tear mecânico, a energia elétrica, o uso do vapor, a gente não pode ignorar o quanto que isso trouxe de vantagem para a população, para a sociedade, né, para a humanidade. Naquele momento inicial, logicamente, isso trouxe alguns problemas, né, uma mudança massiva do campo para as cidades e assim por diante. E aí eu gosto muito da professora Irene Nohara, quando ela pega as lições do Schumpeter e faz um confronto, né, uma análise. Ela fala tanto dessa destruição criativa, que é algo interessante, que é algo até natural, né? A sociedade ela exige a inovação, isso vai destruir, mas também traz algo positivo. Mas eu também tenho aquela inovação destruidora, aquela inovação que, a pretexto de ser uma inovação, ela não contribui. E aí a gente precisa ter em mente, a gente precisa compreender que nem toda inovação ela é positiva, nem toda inovação ela é salutar. Se a gente for parar para pensar, né, a questão da utilização de aplicativos para pedir comida, a gente verifica a praticidade que isso gerou, né? Como isso aí transformou as nossas vidas, todo mundo acha interessante, mas isso trouxe consequências negativas, a precarização da relação do trabalho. Então, essa análise é uma análise complexa, a gente tem coisas positivas, tem coisas negativas, que também precisam ser consideradas. Talvez o momento atual não seja o mais adequado para a gente fazer essa análise, mas a inovação ela também pode trazer prejuízos muito grandes. E aí o direito ele vai estar aí para o quê? Para trazer as reações. Porque se essas mudanças forem muito significativas, a sociedade vai reagir e certamente a gente vai ter direitos como o direito fundamental à proteção de dados, que vai surgir como uma proteção para evitar que isso avance de maneira mais acentuada. Essa citação da professora Irene eu trago e eu acho interessante porque ela fala na perspectiva da administração pública. Então ela traz aí a contraposição da destruição criativa e da inovação destruidora. E de fato isso aí é um tema sensível para as escolas de contas, na seguinte medida em que a gente observa, até pelos jurisdicionados, como eles ocupam o poder transitoriamente, né? Numa democracia tem que ser assim, né? O poder tem que ser exercido transitoriamente. A gente verifica que há às vezes a ideia de mudar tudo que foi feito pelo gestor anterior, como se isso fosse inovar. Isso não é inovação. A inovação ela pode ocorrer justamente pela manutenção de determinadas políticas que estão dando certo, você aperfeiçoa. Então não é simplesmente mudar para fazer diferente, né? Para demonstrar que se tem uma marca pessoal, ou se demonstrar que tem uma visão melhor. Na verdade, isso pressupõe uma avaliação mais aprofundada. Às vezes o aprimoramento do que já vem sendo feito. Então isso também é um aspecto importante, né? E aí ela fala, olha, há facetas ambivalentes da inovação. Uma inovação pode ser boa do ponto de vista público quando há benefícios coletivos, formas mais eficientes para desenvolver atividades, serviços digitais que a gente consegue hoje, por exemplo, pelo IGOV, mas ela também pode ser ruim quando ela faz parte de um projeto de desmonte da administração. Então, às vezes, a gente tem que observar que há o uso retórico da inovação. O que quer dizer isso? É usar a inovação como argumento para desmantelar o Estado, para desmantelar a administração pública, precarização dos serviços, e isso daí para justificar outras medidas. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essa perspectiva. Nem tanto para rechaçar qualquer mudança, porque a administração pública ela tem que estar sempre à frente, ela tem que incorporar isso, mas também para não assimilar tudo que vem como uma grande novidade, como algo que deva ser aceito como se fosse um dogma. Então, essa é uma outra reflexão que eu trago. Bom, feita essa parte mais conceitual sobre a inovação, eu também queria tratar um pouco do ponto de vista jurídico. E aí, do ponto de vista jurídico, a gente observa que a nossa Constituição, desde 2015, ela teve uma série de alterações bem significativas que vão estabelecer aquilo que eu posso denominar de um marco legislativo da inovação.
E elas são interessantes porque elas estabelecem incentivos financeiros, a facilidade de você fazer alguns remanejamentos, transposições, a possibilidade de você criar fundos. Então, há vários comandos constitucionais voltados, direcionados para a inovação. A gente percebe, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e a inovação. O negrito lá em inovação, no 218, foi acrescentado. A pesquisa, ela deve receber um tratamento prioritário por parte do Estado. O Estado apoiará a formação de recursos humanos, escola de contas, inovação, inclusive considerar ao que dela se ocupa em meios e condições especiais de trabalho, estimulará a articulação. Então percebam, os comandos constitucionais, eles devem ser observados como normas jurídicas e que devem ser aplicadas. Cabe aos tribunais de contas observar nas escolhas públicas que são feitas a devida motivação. E aí eu faço novamente essa ressalva. Não é o Tribunal de Contas interferindo na gestão pública, mas ele tem o poder, a possibilidade de exigir ao menos que o gestor justifique, motive, porque há comandos que direcionam a esse caminho, há comandos que direcionam ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento da inovação. Então, a desmobilização, por exemplo, de uma política pública voltada à inovação, ela pode ser questionada, ela pode ser objeto de uma análise por parte do tribunal, para que o gestor justifique houve uma mudança de prioridades, qual é a prioridade? Não, eu tenho outras prioridades constitucionais também, de saúde, educação, inegavelmente. Não vamos ocupar o lugar do gestor, mas questionar é sempre válido. O espaço da administração pública, ele logicamente deve ser respeitado no que se refere àquela discricionariedade inerente ao gestor, mas por outro lado a gente sabe que a administração pública ela tem o dever de motivação, de justificar, de prestar contas. Afinal de contas, o artigo 70, parágrafo único, estabelece o quê? Que todos, pessoa física, jurídica, pública, privada, que administra, gerencia, arrecada recursos, têm o dever de prestar contas. É um princípio constitucional sensível. Aquele que não presta contas, o ente que não presta contas, pode ser objeto de uma intervenção. Isso é a ruptura do Pacto Federativo. Então vejam como é que o Constituinte alçou o dever de prestar contas a um patamar extremamente elevado. Então essa análise pode ser feita. E as escolas de contas, elas têm o papel de capacitar os seus servidores e os próprios jurisdicionados para que eles atentem para o dever de inovação, para que eles atentem para a necessidade que o Estado tem de servir como indutor e não ser apenas um ente, digamos, passivo, que não vai observar, que não vai se comprometer com essa mudança, com essas realidades. Então, além disso, a gente observa que a Lei 10.973, que trata da inovação, ela traz o conceito jurídico da inovação. Então, também é interessante que a gente fale tanto de inovação, mas saber que há um conceito jurídico. Então, basicamente, toda novidade ou aperfeiçoamento. E aqui a gente pode observar que a inovação não significa necessariamente criar tudo novo do zero. Ela pode sim corresponder a novos produtos, serviços, processos, mas ela também pode compreender a agregação de novas funcionalidades, novas características. Então é você aperfeiçoar aquilo que já está em andamento. É você pegar aquela atuação, aquela atividade e fazer com que ela tenha ganhos de qualidade, de desempenho. Isso pode ser rotinas de trabalho, isso pode ser o processo dos tribunais, o processo eletrônico. Isso tudo está no âmbito de atuação. Então essa inovação, ela é algo que a norma ela estabelece como um dever do Estado, ela prevê a possibilidade, ela incorpora esse conceito de inovação como algo que pode ser um aprimoramento do que já existe, mas com aquela cautela, que só fazer algo diferente não é inovar. A gente precisa atentar para essa parte final aqui. Eu tenho que ter melhorias, um efetivo ganho de qualidade, desempenho, e não apenas desfazer tudo que já estava sendo feito porque não concordo ou assim por diante. Outra ideia que eu trago aqui também, em relação ao marco legislativo, que a gente poderia observar, e eu acredito que seja muito importante que as escolas compreendam isso, pelo papel de formação que tem. E assim, eu sou professor, eu ensino na graduação, no mestrado, curso, especialização, e eu sei do potencial que o professor tem de mudar uma cultura, de puxar o aluno, fazer com que o aluno atente para a mudança de algumas concepções. Eu não digo que o professor vai mudar completamente o entendimento, mas ele pode chamar a atenção do aluno para que ele observe as diferentes nuances que cada questão traz, a complexidade das coisas. Então eu acredito que a escola ela tem esse papel de formação também, de mudar essa cultura. E aí isso é importante porque uma lei, como a lei das startups, para que ela seja implementada,
para que ela seja um vetor de inovação como se propõe, ela precisa ser bem compreendida. Ela precisa que os agentes públicos e os controladores permitam essas mudanças. Basicamente, as startups, no conceito legal, seriam organizações empresariais, societárias, ou que estão nascendo novas, ou que já estejam em operação. A lei estabelece um marco temporal de 10 anos e um limite, salvo engano, de 16 milhões quanto ao faturamento, cuja atuação se caracteriza pela inovação aplicada a modelos de negócios, produtos ou serviços. E aí eu coloquei lá o unicórnio, né? Porque hoje também se fala muito dos unicórnios. O que são os unicórnios? São aquelas startups que valem mais de 1 bilhão. Eu não sei se a professora Ana Carla falou da Estônia, talvez tenha falado durante a apresentação dela, porque a Estônia é um case, né, de governo digital, é um case de uma sociedade que é um país pequeno, tem 1.200.000 habitantes, e que conseguiu, em pouco mais de 20 anos, revolucionar, né, a sua atuação, inserindo no mundo digital, e lá ela tem, né, as grandes startups, né, ela acaba sendo uma porta de entrada, um caminho, né, uma porta para a Europa, para o mercado europeu. E esses unicórnios, eles acabam indo para lá, por quê? Porque ela tem um ecossistema de inovação. Lá em Cascavel, a gente teve a oportunidade de conhecer o reitor de uma universidade lá da Estônia. Ele falou diretamente lá, né, por meio do Zoom, né, tecnologia online, e aí ele trouxe para a gente esse papel da universidade, essa preocupação deles. Então esse ecossistema, ele pressupõe o quê? Não só um ator, vários atores envolvidos, imbuídos desse ideal de tornar a sociedade mais digital, inserida, né, nas novas tecnologias, e propiciando que empresas como essas startups, elas floresçam. E isso tem um ganho na economia que é gigantesco. Uma startup dessa que acabe funcionando para aquele local, para aquela região, ela acaba sendo algo fantástico. Então essa norma, por exemplo, ela precisa ser bem compreendida. E ela traz alguns ditames aqui, algumas questões que são interessantes. Ela fala do tal do sandbox regulatório. Sandbox é a caixinha de areia, né? Quem tem filho sabe. Às vezes tem uma praça aqui, lá perto de onde eu moro, em que tem um cercadinho lá, tem lá a areia, tem um banquinho, você pode ficar sentado tranquilo e seus filhos ficam lá correndo, brincando. Então seria mais ou menos você estabelecer um ambiente de controle para testes, para descoberta, para inovação. E a lei, ela permite, inclusive, que alguns órgãos, né, eles estabeleçam uma flexibilização na regulamentação para que algumas startups, algumas empresas possam, nesse ambiente controlado, tentar inovar, tentar estabelecer a produção de tecnologia, de inovação e assim por diante. E o mais interessante, essa lei ela estabelece um procedimento licitatório diferenciado, porque ele é um procedimento licitatório em que você não sabe exatamente o que vai adquirir, não sabe exatamente qual a solução que você busca. Lá no artigo 13, o que ela diz? A administração pública poderá contratar pessoa física ou jurídica, administração pública, isoladamente ou por meio de consórcios, né, para o teste de solução inovadora, por ela desenvolvida ou a ser desenvolvida, com ou sem risco tecnológico. Então veja, vai ser contratada uma empresa para um teste de uma solução. Eu não sei qual é a solução ainda, eu tenho um problema. Lá no tribunal nós temos nossos problemas, só que a gente muitas vezes não sabe como solucionar, a gente não sabe o que a tecnologia poderia fazer aqui. Então esse tipo de contratação, ela permite, o que o poder público tem que fazer? Delimitar o escopo, indicar qual é o problema a ser resolvido e o que ele espera de resultado. Eu quero que meus processos cheguem lá para mim já todos relatados, com os achados identificados, indicando quais são as normas que foram violadas, o entendimento do Tribunal de Contas de Estado de Alagoas quanto àqueles aspectos. Eu quero que chegue também com a jurisprudência de todos os outros tribunais de contas, do Supremo, do STJ, com a fundamentação nacional, estrangeira. Bom, é o que eu quero. E aí, dá para fazer? Como é que a gente faz? Bom, não sei. Então, veja, você tem essa possibilidade, né? E aí se coloca, incluídos os desafios tecnológicos a serem superados. Então, a legislação, né, aí nesse aspecto a gente tem que reconhecer que o legislador brasileiro, ele tem estabelecido um ambiente regulatório favorável à inovação. Mas isso aí precisa ser conhecido e reproduzido. Então as escolas de conta têm esse papel também de assimilar isso, de compreender e de estimular os seus jurisdicionados para que eles apliquem, para que eles vejam essas possibilidades. Ela tem o papel também de incorporar o próprio tribunal. A gente sabe que cada vez mais os tribunais fazem contratações em tecnologia, então isso também é um aspecto importante.
e verificar o seguinte, que isso vai exigir uma mudança, né, de cultura, fazer com que o tribunal ele verifique a possibilidade de o gestor público ele se arriscar. E aí que eu queria chamar a atenção, porque no âmbito da administração pública, dos tribunais de contas, a gente tem sempre uma visão um pouco receosa quando se fala de inovação, de uma certa mudança, de flexibilidade. Eu fiz alguns cursos, já dei alguns cursos de licitação, né? E é interessante, toda vez que uma lei nova é aprovada, ninguém elogia, né? Raramente é elogiada, sempre tem crítica. Aí a nova lei de licitações, não, é um monte de artigo, é uma lei extensa, a nova lei já era extensa, essa lei também é extensa. Aí eu pergunto, tá bom, qual seria a sua sugestão? Você acha que uma lei de 20 artigos resolveria? Você, agente público, que trabalha na comissão lá de licitações, ou que é pregoeiro, ficaria mais seguro, né, se tivesse essa liberdade? Aí o pessoal para. Na verdade, o que a gente observa muitas vezes é que o próprio agente público ele se sente mais confortável quando tem toda a normatização estabelecendo o que tem que fazer com precisão. E quando não tem, ele quer procurar uma decisão do tribunal para dizer o que ele tem que fazer. E se não diz, ele vai fazer uma consulta ao tribunal para que ele responda com pré-julgado. Então há esse aspecto, muitas vezes, né, de se idealizar uma legislação principiológica, que dê liberdade, mas na prática a gente quer segurança, a gente não quer ter problema, não é verdade? Mas enfim, isso é uma cultura. Agora, a inovação, ela não vai se dar bem com amarras. Ela precisa de um ambiente que permita, né, esse florescimento. E aí vem essa ideia, né, num contexto que a inovação é cada vez mais indispensável, o administrador público ele tem que ter a possibilidade de arriscar, de aplicar a norma em alguns casos em que ele não vai ter uma certeza de onde vai chegar. Ele vai contratar uma startup, que é uma solução inovadora que vai ser criada. Pode ser que não funcione. E aí isso vai também gerar uma necessidade de uma mudança por parte do controlador. Porque se o controlador for rígido e tiver aquela visão tradicional, digamos, uma legalidade estrita da Revolução Francesa, do começo do surgimento do direito administrativo, nós teremos problemas. Então, há uma necessidade de uma abertura e de uma mudança, de uma transformação cultural, talvez, tanto daqueles que aplicam dos agentes públicos, como também daqueles que vão fazer o controle. E aí a Escola de Contas tem diante de si uma oportunidade. Elas devem assumir esse protagonismo. Elas devem incorporar essas ideias para demonstrar, para quebrar essas resistências e demonstrar que há várias formas de controlar. Não se controla apenas punindo, né, se controla indicando também caminhos. E essa forma de ensino, de mudança, ela deve também focar internamente, né, para os seus próprios controladores. Então é uma mudança, a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva para que a inovação realmente ocorra. E esses ciclos de inovação que surgem, eles se tornem contínuos. E mais do que isso, é importante que a Escola de Contas ela não perca essa oportunidade, os tribunais de contas, porque essas mudanças elas virão, elas ocorrerão. Então, o ideal é que haja realmente, digamos assim, um protagonismo para não deixar o bonde passar, para não deixar essa oportunidade. Então, em vez de ter aquela resistência, o medo do exterminador, né, se focar para isso. Mas eu ainda não terminei. Eu ainda tenho mais dois aspectos que eu gostaria de falar, vou cumprir o meu tempo ali rigorosamente, eu sei que tem vários painéis hoje, mas eu tenho que falar ainda de dois aspectos que são importantes. Além da inovação, eu não posso deixar de falar da proteção de dados no âmbito dos tribunais de contas. Por quê? Porque hoje não se fala em inovação, inteligência artificial sem a utilização de dados. E os dados pessoais, eles hoje são ativos. Vocês têm ativos que valem recursos, valem dinheiro. As empresas de tecnologia hoje, elas estão sedentas pelos dados, né? Talvez os nossos não valham tanto, porque já foram vazados tantas vezes, que hoje em dia, eu não sei se vocês conhecem, tem um site que é Tudo Sobre Todos. Obrigado. Esse site eu costumo mencionar nos cursos que eu dou sobre LGPD. Eu não lembro exatamente os países, mas ele tem, os dados são armazenados num país, tratados em outro, a pessoa jurídica fica num terceiro país, nada no Brasil, mas ele trata só de dados de brasileiros. Então, por R$14 você consegue obter todos os dados pessoais, nome, CPF, RG, endereço, se a pessoa recebe algum benefício social, vizinhos, parentes, a localização exata. E ali você não tem, nesse site, nenhuma indicação, por exemplo, do encarregado, do data officer, né? Não há ali nenhum meio para o titular do dado, o meu nome está lá, eu coloquei lá, apareceu.
eu não tenho um meio lá de acionar e perguntar: vem cá, vocês estão usando meus dados aí com qual finalidade? Quem é que consultou o meu dado? Porque a ideia é muito interessante. Não, é para permitir a localização, uma ação judicial, está certo. Mas e se for uma pessoa que não esteja tão bem intencionada e que tem todos esses dados, inclusive de quem são seus familiares? Então percebam, há um cuidado que nós devemos ter em relação a isso, a esses ativos, porque cada vez mais esses dados estão expostos. E aí o Tribunal de Contas, ele também deve tomar um cuidado muito grande, porque ele é um centralizador de dados pessoais. A gente tem dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais relacionados à identificação da pessoa. Os dados sensíveis, eles vão um pouco mais, se refere a sexo, orientação sexual, política, filosófica, dados da saúde. Então a lei ela estabelece uma proteção tanto quanto os dados pessoais como os dados sensíveis. Os dados sensíveis eles têm uma proteção maior, existe uma cautela maior. E para tratar dados, e aí tratamento é tudo, viu gente? Vocês terem os dados armazenados no tribunal é tratar. Utilizar para alguma finalidade é tratar. A noção de tratamento ela é ampla. Então, tratar dados pressupõe algo que se chama de base legal. O que é base legal? Qual é o fundamento legal que a lei estabelece e que autoriza o tratamento? Eu vou ter o fundamento no artigo 7º, eu tenho lá o consentimento, é o fundamento por excelência. No âmbito do direito privado, eu consinto que você utilize meus dados pessoais para aquela finalidade que me foi informado, desde que seja feito um tratamento adequado e o mínimo necessário. Os princípios: finalidade, adequação, necessidade, transparência, prestação de contas, responsabilização, enfim. Eu tenho no artigo 7º também a base legal da obrigação, né, quando a obrigação legal, o ente público ele tem a obrigação de pegar os dados, de tratar. Eu tenho a execução de políticas públicas, cumprir obrigações regulatórias, proteção da saúde, legítimo interesse, que aí já é uma base legal que só se aplica aos dados pessoais, não aos dados sensíveis. Então esses dois regimes se aplicam também para a administração pública, somado ao artigo 23, que trata lá especialmente da proteção de dados no âmbito da administração pública. E lá estabelece que é possível, no exercício das competências legais, que haja a utilização dos dados. Então, o primeiro ponto, né, os tribunais, as escolas de contas, eles não precisam do consentimento do cidadão para tratar os dados, porque eles estão cumprindo a obrigação legal. Mas isso não significa que pode fazer o que quiser, que pode pegar o dado que quiser, né, e para qualquer finalidade. É necessária essa fundamentação. Isso tudo ocorre por essa preocupação que a gente tem. Como eu falei anteriormente, né, seguindo a escola do professor Jorge Perito da Silva, da Universidade Católica de Lisboa, ele diz o seguinte: os direitos fundamentais são reações. A nossa reação ao uso de dados foi a inserção na Constituição, por meio da emenda constitucional número 115, do direito fundamental à proteção de dados, que já estava previsto em lei. O Supremo já reconhecia como um direito implícito decorrente do sistema de direitos fundamentais, né, com base na abertura lá do 5º parágrafo 2º, e que foi no caso do IBGE que ele decidiu. Acho que a relatora, se não me engano, foi a ministra Weber, e depois houve a emenda constitucional que tornou expressa essa previsão. Mas vejam, desde 83, na Alemanha, isso já era debatido. E outro ponto importante: essa distinção de dado pessoal e dado sensível é cada vez mais difícil, porque a partir de dados específicos pessoais que não sejam sensíveis, e utilizando mineração de dados, inteligência artificial, eu consigo obter outros dados. E aí eu posso obter outros dados que sejam sensíveis. Eu posso obter, a partir do perfil da pessoa, de consumo, onde ela mora, onde ela estudou, eu consigo fazer um retrato e ter, né, informações precisas. Há estudos que indicam que com dados gerais, genéricos, você pode obter até informações médicas da pessoa, se ela tem algum problema, se ela tem algum diagnóstico relacionado à saúde. E lá no Tribunal Constitucional Federal Alemão, vejam aí na última frase, eles falaram isso em 83, quando julgaram essa lei do censo: um dado em si insignificante pode adquirir um novo valor. Desse modo, não existem mais dados insignificantes no contexto do processamento eletrônico de dados. Isso em 83. Agora a gente está em 2022, as portas de 2023. Se lá o dado já tinha esse valor, imagine agora. Então, eles lá já fundamentavam, a partir da ideia da autodeterminação, essa noção. Esse caso do censo da Alemanha é bem interessante. O que aconteceu lá? Era 1983, então nós estávamos à vésperas daquele ano emblemático, 1984. Então, para facilitar, né, o Big Brother, né, George Orwell, um autor que escreveu várias obras,
como a Revolução dos Bichos, né? Bem interessante, eu gosto muito da visão que ele tem. E nessa obra ele descreve um estado totalitário, que vigiava as pessoas, né, por todas as formas. Daí veio o nome do programa depois. Em 83, o Estado alemão resolveu fazer um censo e pegar dados pessoais dos seus cidadãos. Na Segunda Guerra, e anteriormente, né, à eclosão da Segunda Guerra, o Estado alemão ele tinha em seu poder informações dos seus cidadãos. E essas informações serviram para a perseguição de minorias, judeus, homossexuais e assim por diante. Então, o povo alemão ele tinha esse passado complexo, em que o Estado tinha informações pessoais que foram utilizadas contra eles, tinha esse momento de abolição em razão cultural desse livro que falava, e aí o Estado resolveu fazer o censo. E a Corte Constitucional foi acionada, e aí ela estabeleceu alguns parâmetros. Olha, o censo, se ele utilizar dados anonimizados, ok, tudo bem. Mas se o Estado recolher dados individuais que identifiquem, o cuidado tem que ser diferente. Então a gente já tem aí uma escola, uma tradição que fala sobre isso. E nós não estamos imunes. O Ministério Público de Contas, o Tribunal, a escola não tem, porque a gente recolhe. Vocês fizeram inscrição aqui, não fizeram? Para receber o certificado, para prestar contas, não é verdade? E o que vocês colocaram lá de informações? Cada informação que se coloca ali, ela tem que ter uma finalidade, uma justificativa. Por exemplo, né, um exemplo absurdo, eu sei que não foi pedido, mas pedir o título de eleitor. Faria sentido? Para quê? Para um evento desse? Não faria sentido? Né, ou pedir algum outro dado, a religião? Ué, mas para que num evento, né, no EduContas, saber qual é a religião de cada um? Então veja, alguns dados podem não fazer sentido em algum contexto, não vão ser justificados. Agora, uma internação no hospital, talvez saber a religião seja relevante, porque algumas religiões, elas, em relação a alguns tratamentos, eles têm uma oposição à questão da transfusão de sangue. Então, aí pode ser que faça sentido. O senhor tem alguma religião, a sua religião tem alguma restrição ao tratamento, e você coloca. Mas isso é importante de ser colocado, então, em relação ao LGPD. Então eu vou colocar aqui dois focos rapidamente quanto ao LGPD. O primeiro foco é a aplicação dos jurisdicionados. Os jurisdicionados do Tribunal de Contas estão aplicando corretamente a LGPD? Eles já designaram os seus encarregados, o data officer? Eles já têm lá a indicação do controlador e do operador? Isso já está definido? Os dados pessoais que são tratados já são de conhecimento? Já é de conhecimento? Esse é o primeiro aspecto. O tribunal pode ser um indutor do cumprimento da LGPD. O segundo aspecto é o próprio tribunal cumprir a LGPD, porque ele pode ser acionado. Embora não haja uma sanção pecuniária para a administração pública, né, as sanções que a LGPD traz, elas não abrangem em relação ao poder público a sanção pecuniária. Teria a sanção de suspensão do tratamento, né, impedir que guarde os dados, assim por diante, mas a lei fala em responsabilidade. Não responsabilidade pessoal do servidor, mas uma responsabilidade do Estado. Aí se discute se ela é objetiva ou subjetiva, não vou entrar no detalhe. Mas há essa possibilidade do Estado arcar com esses danos. Mas a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela diz o seguinte: embora não esteja previsto na lei, o servidor pode ser responsabilizado pessoalmente, por exemplo, com um vazamento indevido de dados pessoais. Porque o próprio Estatuto do Servidor estabelece deveres lá. E como a lei estabelece como esses dados devem ser guardados, se você não cumpre, isso gera um dano, você comete um ilícito. E um ilícito administrativo que gere dano pode ser responsabilizado na sua esfera pessoal, em relação ao regime jurídico ao qual você submete. A gente poderia pensar, talvez, até numa ação de improbidade, a depender da situação. Um servidor que vaza dados pessoais para receber recursos, artigo 9º, enriquecimento ilícito, teria dolo. Então, há uma possibilidade também de responsabilização nessa seara. Mas não é essa a preocupação. Não quero falar de sanção, né? Porque a gente começa a falar de sanção, de improbidade, não é essa a ideia. A ideia aqui é alertar para a importância dessa proteção para dar segurança ao cidadão, aos jurisdicionados, a todos aqueles que participam. Então aqui tem um acordo do Tribunal de Contas da União, 384, deve ser de conhecimento dos senhores, em que ele fez uma radiografia, né? O ministro Nardes foi o relator da Administração Pública Federal, foram examinados mais de 380 órgãos, no primeiro trimestre do ano passado, para verificar o grau, não é, de cumprimento da LGPD por parte deles. E os achados são amplos, né, eu trouxe só alguns aqui, eles indicam que ainda há muito a ser alcançado. Ele fala lá, olha, apenas 45% das organizações identificaram e planejaram as medidas necessárias à adequação, menos da metade identificou o que precisa ser feito.
77% não identificou todas as categorias de titulares. Então é necessário identificar todos os titulares, os jurisdicionados. O Tribunal de Contas faz registro de ato pessoal. O registro de ato pessoal tem uma série de dados pessoais. Pode até ter dados lá de orientação sexual. Imagine um registro de um ato de pensão de uma união homoafetiva. O processo está lá com esses dados todos. Então há necessidade de resguardar isso. Os processos do próprio tribunal, informação dos seus servidores com relação à saúde, com relação a tratamentos, afastamentos, licença, são informações que precisam ser controladas. Elas não podem estar disponibilizadas de forma ampla. Então esse retrato aqui mostra que o tribunal pode atuar nessa perspectiva. Mas também temos a aplicação da LGPD pelos próprios tribunais, ele como destinatário. E aí a gente vai tratar de algumas questões básicas. Quem é o controlador? Quem é o operador? O controlador é o responsável pela decisão. É a pessoa jurídica ou física responsável pela decisão do tratamento. O Tribunal de Contas é controlador? Não. Porque o Tribunal de Contas ele é órgão, ele não tem personalidade jurídica, ele integra o Estado. O controlador a rigor do Tribunal de Contas de Alagoas é o Estado de Alagoas. No entanto, o Tribunal de Contas ele tem as obrigações específicas de controlador. Então ele tem todos aqueles deveres que a lei estabelece. O operador quem é? O operador é quem vai realizar o tratamento de dados. É obrigatório sempre ter operador? Não. Se o tribunal ele exerce o próprio tratamento de dados, ele é um controlador que exerce também o tratamento, ele é um operador também, não precisa necessariamente. O operador ele tem uma lógica que vem do regulamento europeu, que é a seguinte: quando você contrata uma empresa para fazer o tratamento de dados e ela trata em nome do controlador. Então não faz sentido que seja a mesma pessoa, controlador e operador. O tribunal pode ter um operador quando ele contrata uma empresa que faz uso dos dados, ou pode não ter se ele faz isso diretamente. E a figura do data officer, o encarregado. O encarregado não é um agente de tratamento. O encarregado é a pessoa que vai ter o papel de capacitação, de orientação, de verificar se os dados estão sendo tratados de forma adequada, de receber as reclamações dos titulares, encaminhar à autoridade e assim por diante. Então isso daí precisa ser bem delimitado no âmbito dos tribunais, das escolas, não é? Aqui eu ia falar um pouco das bases legais, mas eu não quero extrapolar o tempo, né? Já estou vendo que ele já está quase finalizando, mas em linhas gerais eu ia trazer alguns exemplos, mas nesse caso, vejam, as bases do poder público são as mesmas do particular, artigo 7º para dados pessoais e artigo 11 para os dados sensíveis. Além disso, o artigo 23 é o artigo geral que se aplica, e no 23, inciso 2 ou 3 é que fala da obrigatoriedade, inclusive, da designação desses encarregados. O consentimento do poder público eu ia trazer aqui, né, porque o consentimento é uma base legal mais relacionada ao direito privado. Você consente que seus dados sejam utilizados. No âmbito da administração pública, poucas vezes a gente vai usar o consentimento, porque a obrigação legal ela afasta a autonomia da vontade. O jurisdicionado que tem que enviar suas informações para o SICAP, ele não tem opção, não é consentimento. Se ele não enviar, o que acontece? Ele vai receber uma sanção. Que autonomia é essa de vontade? Bom, então não é consentimento. Então a base legal adequada não é o consentimento, é a obrigação legal. Então veja, essa identificação é importante. Agora não significa que eventualmente o tribunal possa utilizar o consentimento. No formulário de inscrição de vocês para esse curso, o tribunal poderia pedir uma outra informação, dizendo: olha, eu vou pedir essa outra informação aqui, né, o seu e-mail, para o caso de você querer receber uma newsletter com as informações aqui da escola. É opcional, tá? Você informa se quiser. Se você não informar, não tem problema, você vai fazer o curso, ok? E essas informações estão na internet. Aí é consentimento. Aí eu tenho a opção, né, de me inscrever ou não. Princípios da finalidade da adequação, que eu mencionei rapidamente, também são relevantes, né? Tem que indicar a base legal, qual é a finalidade que vai ser utilizada. Então, ele não pode ser desvirtuado dentro dessa base que é legítima, e tem que ser o tratamento compatível com a finalidade. Eu não posso justificar uma base legal e fazer um tratamento diferente daquilo que foi comprometido. O dado pessoal público é uma outra questão interessante, mas a gente deixa para uma outra vez, que seria a ideia dos dados pessoais que se tornam públicos. Por exemplo, aqui a maioria é servidor, a maioria aqui vai ter o seu nome no portal da transparência e a remuneração. Isso é um dado pessoal público. O tribunal não tem mais responsabilidade porque ele se tornou público, porque o Supremo determinou essa publicidade? Não tem.
Tem, porque o mesmo dado pessoal se tornando público, o tratamento dele deve ser feito pela LGPD. É o problema do site que eu mencionei, Tudo Sobre Todos. Ele alega, eu pego as informações públicas. Tudo bem, mas são dados pessoais. Mesmo públicos, você submete a LGPD. Então ali há uma ilegalidade. E para encerrar, eu falo rapidamente do governo digital, né? A lei do governo digital. O que é que eu quero destacar da lei do governo digital? Né? Aqui seria o conceito, né, desse ecossistema, plataformas unificadas, o serviço digital, o cidadão inserido, aquela noção da identidade única, de você ter uma única identidade digital que lhe permite acesso a uma pluralidade de serviços, não repetir informações, né? Just once, né, que seria o da Estônia lá, a ideia de você se cadastrar uma vez e não ter que repetir, né, os dados, e assim por diante. Então, a legislação brasileira, ela deu um salto muito grande quando criou a Lei 14.129, porque abriu a administração pública para esse caminho. É um pouco contraditório quando a gente observa as diferentes realidades. Se eu pego pequenos municípios do nosso interior e vou comparar com o município de São Paulo, por exemplo, em termos de governo digital e de possibilidade de implementar, a distorção é gritante. Então, o que a lei estabeleceu? Ela se aplica na esfera federal, inclusive ao TCU. Nas esferas estaduais e municipais, depende de uma adesão por um ato normativo próprio. E aí eu penso, né, que essa adesão deve ser estimulada, tanto os tribunais aderirem, como os jurisdicionados. Inclusive a rede do governo digital, do governo federal, a rede gov.br, ela estimula isso, ela tem instrumentos para poder permitir essa adesão, e é algo que eu incentivo. Por quê? Porque essa lei traz vários aspectos relevantes, inclusive um deles, que é esse último, vocês vão estudar hoje, que eu já vi na programação, que é a questão do laboratório da inovação. Não vou nem falar nada sobre isso, mas é interessante porque esse laboratório da inovação, ele está previsto nessa norma. As escolas podem criar laboratórios, já tem laboratórios da inovação em algumas escolas. E isso pode ser um hub de inovação. Isso pode ser um hub de aperfeiçoamento, uma reunião, uma centralização, né, desses dados todos. Então, pessoal, sem me prolongar mais, eu queria encerrar com esses dois últimos slides. Primeiro, né, dizendo que a transformação digital do ambiente público é um fenômeno mundial. Na Índia já está muito acelerado, na China nem se fala. A Estônia é o exemplo, embora seja um exemplo de um país muito pequeno, mas a gente tem a Índia como contraponto, que é um país populoso, né? E a Lei 14.129, ela abre o caminho para isso. E os tribunais de contas, as escolas de contas, têm uma oportunidade diante de si. Essa oportunidade para que eles sejam o quê? Protagonistas, para que eles possam estimular o ingresso nesse mundo novo dos serviços digitais, dentro, logicamente, das possibilidades de cada jurisdicionado. Então, pessoal, como a gente está numa cidade de praia, eu queria encerrar com essa onda, para demonstrar que a gente já está nessa nova onda da inovação que o Schumpeter fala. E a gente vai ter que se preparar. Ou a gente surfa nessa onda, ou a gente vai aproveitar o que essa onda propicia, ou a gente vai ser arrastado por ela. Obrigado.